Bem, pessoal, como não é novidade para ninguém, o que está rolando aí no mundo sobre a deportação dos brasileiros que estão nos Estados Unidos para o Brasil é um tema que gerou bastante polêmica, bastante comoção entre muitas pessoas também, por conta do tratamento com os brasileiros. E eu gostaria de fazer uma análise sobre esse ocorrido e trazer um pouco do contexto histórico das deportações entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, eu pretendo que esse vídeo seja imparcial, não tome um lado nem de direita nem de esquerda, e sim de uma análise fria do que está acontecendo. Bom, eu gostaria de começar aqui falando sobre o ICE, Immigration and Customs Enforcement, que é uma agência federal dos Estados Unidos que aplica as leis de imigração e alfândega. A atuação do ICE é regulamentada por leis e regulamentos, como Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. As suas atividades é identificar e apreender estrangeiros removíveis, detenção de estrangeiros ilegais, remoção de estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, investigação de crimes relacionados à imigração e ao contrabando. A missão é proteger a segurança pública, proteger a integridade e fronteira dos Estados Unidos, aplicar a lei de imigração, proteger a segurança interna do país. É como se fosse um órgão, digamos, que protege os Estados Unidos, o próprio país, devido também a situações gravíssimas, né, que aconteceu com os Estados Unidos, principalmente depois do 11 de setembro, enfim. A história do ICE foi criada em 2003 em resposta às novas demandas de segurança após 11 de setembro, né, que eu acabei de falar. Enfrenta controvérsias e críticas também relacionadas às suas práticas e políticas, e tem advogados governamentais que são semelhantes aos promotores e são a parte contrária do Tribunal de Imigração. A sua missão principal é promover a segurança pública e proteger a integridade da fronteira, investigando e reprimindo o contrabando de pessoas e mercadorias ilegais. Além disso, o ICE também é responsável pela aplicação da lei de imigração, incluindo a detenção e deportação de imigrantes ilegais. Bom, agora falando em uma relação Brasil e Estados Unidos, eu vou dar um breve resumo histórico da relação entre os dois países de 2020 para 2024. Eu vou trazer alguns dados de deportações que foram feitas entre os dois países. Bom, temos aqui, né, de 2020, temos 21 voos que ocorreram e 1.138 deportados, 2021, 24 voos, com 2.188 deportados, em 22, 17 voos, 1.423 deportados, 2023, 16 voos, 1.240 deportados, e ano passado, em 2024, 16 voos e 1.648 deportados. Nos últimos 5 anos, já foram deportados, né, pelo que podemos ver aqui, total de aqui em cima, 7.637, somando em 94 voos que foram feitos. Bem, então, esse processo que é a deportação, pelo menos nesses últimos 5 anos que ocorreram aqui no Brasil, já vieram muitos brasileiros de volta por estarem ilegalmente nos Estados Unidos. O que pode ser considerado ilegal? Tu estar com os documentos, né, irregulares, tu invadir, né, a fronteira do país simplesmente sem nenhum tipo de documentação, tu também cometer crimes em território dos Estados Unidos. Tudo isso te torna um cidadão ilegal, um cidadão criminoso dentro do território americano. Bom, já nessa matéria do Poder 360, podemos ver aqui que, além de 2020, né, desde os anos 80, brasileiros são deportados dos Estados Unidos com algemas. E é um procedimento padrão pelas normas do país, e restrição de mobilidades é para proteger quem está sob a custódia dos agentes de segurança e os próprios agentes. Bem, acredito eu que naquela época, né, como existia bem menos leis, etc., aconteciam tratamentos realmente muito degradantes. Não sei se é porque não tinha leis tão brandas, ou mistura também aquela questão de agentes levar pro lado pessoal, o preconceito contra outras culturas, outras etnias, outras raças, outros tipos de imigrantes que vêm de determinadas regiões do mundo. Mas pode ser que sim, pode ser que não também. E no decorrer dessa época para cá, né, dos anos 80 para cá, acredito que houve muita violência por conta dos agentes, que aconteceram coisas horríveis também no passar desse período. Posso estar falando besteira, mas é algo que eu acredito que pode ter ocorrido, né? Muitos seguiram o procedimento correto, mas acredito que muitos furaram o protocolo. Aqui temos um jornal antigo, né, de 16 de agosto de 88, né, quase 37 anos aí, que já falavam de clandestinos, né, nos Estados Unidos. Clandestinos fogem pouco antes de serem deportados para o Brasil. Aí aqui conta um pouco. As imagens de brasileiros deportados dos Estados Unidos usando algemas nos pulsos e correntes nos tornozelos são comuns nesses casos em que imigrantes ilegais são detidos por agentes de imigração norte-americanos e precisam ser transportados de um local para outro. Isso inclui também momentos em que detentos estão sendo conduzidos em viagens aéreas. Enfim, aí desde aquela época já tinha processos assim, que eram processos padrão dos Estados Unidos. Bom, e aproveitando o gancho, eu abri um link aqui da UOL e tem a seguinte pergunta, a matéria, né? Como funcionam as deportações de brasileiros dos Estados Unidos?
Entendam 6 pontos. Bem, na última sexta-feira, dia 24 de janeiro, hoje eu estou gravando esse vídeo já dia 5 de fevereiro, um voo vindo dos Estados Unidos trouxe ao Brasil 88 brasileiros que estavam em situação irregular em território norte-americano. O destino do avião era a capital mineira de Belo Horizonte, mas problemas técnicos obrigaram a aeronave a aterrissar em Manaus. Em solo brasileiro, os deportados sob custódia de autoridades norte-americanas dentro do avião chamaram a atenção da Polícia Federal e relataram terem sofrido maus tratos, uso abusivo de algemas e correntes nos pés, tentativas de enforcamento e agressões estão entre as reclamações, que estão sendo apuradas pela PF. Embora as deportações coletivas não sejam uma novidade, mais de 7 mil brasileiros foram deportados desde 2020 e estejam previstas em acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. O tratamento dispensado pelas autoridades norte-americanas aos brasileiros gerou indignação e uma resposta por parte do governo federal. O ministro das Relações Exteriores convocou na segunda-feira 27 o chefe da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para dar explicações. Então, pelo que eu entendi da confusão de todo o problema, é que o avião que chegou a Manaus, que veio lá dos Estados Unidos, ia para Belo Horizonte, mas teve que fazer o pouso de emergência. Ele pousou aqui já em solo brasileiro e tinha autoridades americanas lá. Eles já vinham desde os Estados Unidos, eles tinham comportamentos agressivos, segundo os relatos, e que aqui em solo brasileiro eles parecem que foram mais maltratados ainda do que já estavam sendo nos Estados Unidos. Parece que o avião não tinha ar-condicionado, houve problemas até para ir no banheiro, muitas pessoas acorrentadas, eles mal queriam deixar tudo mais. De acordo com o tratado entre o Trump e o Michel Temer lá em 2017, o tratado ou o acordo dizia que os brasileiros têm que ser tratados de uma maneira indiscriminada e sem condições degradantes, que parece que foi quebrado durante essa deportação que ocorreu em janeiro desse ano. Bem, e muito foi falado sobre esse tema, pois o Trump ele tem novas leis que pretendem endurecer a questão imigratória nos Estados Unidos, por conta de vários imigrantes que estão lá ilegais, estão trazendo problemas tanto econômicos, tanto de segurança pública, tanto de desordem dentro do país, e é uma das justificativas dele. Também sobre deportados virem de corrente para o Brasil ou para os outros países, eles dizem que os Estados Unidos se justifica, que é um procedimento padrão, que de fato é um procedimento padrão de lá. Eles usam essa justificativa por conta de segurança, tanto pela segurança dos próprios deportados, tanto por questão de segurança dos agentes também, pois tem vários tipos de pessoas lá, tem pessoas criminosas, muitos são assassinos, outros não, muitos podem até não ser. Muitos podem ser pessoas agressivas que oferecem perigo. É por isso que tem esse procedimento das algemas, das correntes. E a sua assessora de imprensa, a Caroline Leavitt, justificou também dessa forma, que muitos dos deportados são pessoas perigosas que cometeram crimes hediondos, porém nem todos, que são questões discutidas no meio jornalístico também, e muitos tentam argumentar contra o Trump e contra seus assessores, e nem todos os deportados são pessoas que oferecem perigo ou merecem tratamentos degradantes. Bom, agora voltando um pouco aqui no link que eu estava lendo, fica a pergunta: deportação é legal? Aí aqui embaixo diz: a entrada e permanência de pessoas em um país estão sujeitas a decisões soberanas daquele estado. Bem, é daquele próprio estado que, aquele país no qual a pessoa foi para lá, de acordo com a lei deles, conforme explica o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, UFRR, e pesquisador de temáticas migratórias, João Carlos Jarochinski, acredito que seja assim que pronuncia, Silva. O Brasil, por exemplo, prevê suas regras para migração, casos de deportação e expulsão de pessoas, na Lei 13.445 de 2017. Em linhas gerais, os países podem estabelecer regras para aceitar a entrada e permanência de estrangeiros em seu território, e em caso de inadequação a essas regras, a deportação é uma alternativa por meio da qual pessoas em situações irregulares será mandada de volta a seu país de origem. Bem, temos também hipóteses em que há uma intervenção nessa soberania, é o caso de refúgio, explica o professor. Nessa situação, quando uma pessoa está contra a sua vontade, fugindo de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas ou grave e generalizada violação de direitos humanos, ela não pode ser enviada para o local de onde está fugindo. A regra é prevista no artigo 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, elaborado pela Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Contudo, os Estados Unidos não são signatários dessa convenção, o que significa que eles não têm obrigação legal direta de seguir as regras e disposição do tratado
tratado? Bem, aqui, o Brasil e os Estados Unidos mantêm acordo para a deportação? A resposta é sim. Durante a gestão de Michel Temer, MDB, o governo brasileiro firmou um acordo com autoridades dos Estados Unidos para a recepção de voos de repatriação. Naquele ano, de 2017, sob o primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos adotaram diretrizes mais rígidas de controle de imigração. O objetivo do entendimento bilateral era reduzir o tempo de permanência de brasileiros em centros de detenção dos Estados Unidos. A concordância com os voos de repatriação de brasileiros dos Estados Unidos para o Brasil aplica-se àqueles casos em que não houver não apenas a constatação de situação irregular de um brasileiro no país, mas quando todas as possibilidades de recursos na justiça norte-americana tiverem se esgotado. Bom, agora vindo nesse caso aqui, a deportação com uso de algemas é autorizada desde quando? O uso de algemas por autoridades norte-americanas é disciplinado por regras nacionais dos Estados Unidos e variam de caso a caso. É o que explica o ex-secretário nacional de Justiça e atual diretor executivo do Washington Brasil Office, Paulo Abrão, na entrevista no dia 28. De modo geral, as autoridades estadunidenses utilizam algemas durante situações de custódia, de transporte de indivíduo, justificando pela garantia e segurança dos próprios agentes, como eu falei, e de terceiras pessoas. No contexto de deportações, a prática é muito comum, especialmente em voos. Então não é uma novidade que esse transporte, especialmente no contexto de deportações, aconteça com pessoas algemadas, pontuou Abrão. Bem, mas o que chamou atenção, né, nessa semana, como diz aqui, foi a manutenção das algemas e corrente nos pés de pessoas deportadas mesmo em território brasileiro. Bom, para dar uma pontuada, né, é justamente essa análise que eu pensei também. O avião veio dos Estados Unidos, pousou aqui no Brasil e mesmo em solo nacional eles continuaram com correntes. Eles pousaram de emergência lá em Manaus, iam para Belo Horizonte, eles já estavam aqui no Brasil, por que não foi tirado pelo menos a corrente? E ainda tinha agentes norte-americanos lá que continuavam com os maus tratos. Acredito que foi esse o alarde, a preocupação de todo mundo, tanto da população, tanto de jornalistas, tanto de governos, enfim. Bom, e continuando aqui. No Brasil, a Resolução 461 de 2018 da Agência Nacional de Aviação, né, a ANAC, regulamenta o transporte de passageiros sob custódia, inclusive em voos internacionais. Como procedimento padrão, o transporte deve ser coordenado pelo órgão responsável pela escolta como o operador do aeroporto. O operador aéreo e a representação da Polícia Federal em relação ao uso das algemas, a resolução prevê que o passageiro sob custódia não pode ser algemado às partes fixas da aeronave, a não ser que apresente comportamento indisciplinado, e no caso seja, né, tentar agredir alguém, fazer algo de extremo ali. Não há menção a algemas nas regras de custódia em voos internacionais. Bom, e desde ao menos março de 2020, brasileiros deportados relataram que foram obrigados pelas autoridades norte-americanas a viajar algemados. Em 2021, no governo de Jair Bolsonaro, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, durante tratativas com os Estados Unidos para o aumento da frequência de voos com brasileiros deportados, manifestou contrariedade ao uso de algemas durante viagens. À época, o Itamaraty manifestou preocupação quanto a aspectos humanitários e quanto à dignidade dos brasileiros, em particular quanto ao uso de algemas. Mas as reclamações brasileiras não tiveram efeito e a prática continuou, inclusive sob a administração do democrata Joe Biden. Bom, aí que tá um ponto até engraçado. Teve esse alarde todo durante o governo Lula nas decisões de Donald Trump, sendo que essas deportações concorrentes e tratamentos desumanos já ocorreram antes mesmo do governo Trump, já no governo Joe Biden, que tem mais ou menos ali, ou totalmente, as mesmas ideologias políticas de um governo com outro, Joe Biden com o governo Lula. Enfim, curioso, não? Bom, e diante dos relatos de maus tratos, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores manifestaram contra as autoridades norte-americanas e cobraram explicações, né, também. E o ministro da Justiça e de Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, determinou que algemas fossem retiradas em território brasileiro. Aquela situação que eu falei, né? Chegou em território brasileiro, por que não tirar, né? Sendo que o avião já está no Brasil. E classificou a situação vivida pelos brasileiros sob custódia norte-americana como flagrante desrespeito aos direitos fundamentais. O Itamaraty, por sua vez, disse em nota que o uso indiscriminado de algemas e correntes violam os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Em entrevista ao Huawei chanceler Aloysio Nunes, que estava à frente do Ministério das Relações Exteriores, quando o acordo bilateral foi negociado, disse que o uso indiscriminado de algemas em situações que não representam ameaças sérias à segurança não é autorizado pelo pacto. O acordo não menciona explicitamente algemas ou correntes, o que o acordo proíbe o uso indiscriminado de algemas e correntes, ou seja, o uso que não se justifique por razões sérias de segurança, e preconiza também o tratamento digno e respeitoso de pessoas que visivelmente foi violado nesse voo que chegou a Manaus, afirmou Nunes. E o que mudou, né, com o governo Trump?
As deportações coletivas entre brasileiros pelos Estados Unidos não são novidades, né? Segundo aquele professor lá que nós lemos anteriormente, há sob o governo Trump mudança de política migratória no sentido de autorizar a prisão de pessoas em situação irregular em escolas, hospitais e igrejas. Estes lugares eram vistos como santuários onde não ocorriam ações migratórias. As autoridades até poderiam fazer isso, mas a realização desse tipo de atividades em escolas e hospitais, por exemplo, pode gerar risco ainda maior. Primeiro, na proteção às crianças e na garantia que continuem frequentando a escola. Segundo, uma pessoa doente que não vai ao hospital por medo de ser presa pode representar um risco à saúde pública, diz ele. Além disso, é uma mudança retórica governamental em relação às pessoas em situação irregular, o que pode ter efeitos na atuação de agentes policiais, por exemplo, quando o presidente aumenta sua retórica de forma agressiva, legitima esse agente a atuar de forma mais agressiva. Destaca ainda que, embora o governo Biden tenha prosseguido com a política de voos e repatriação, há agora uso político das deportações. Fica evidente que o governo Biden não diminuiu o ritmo de deportações, não mudou a política de deportações de brasileiro, porém agora Trump veremos intensificação das deportações apoiadas pelo eleitorado estadunidense. Bem, uma das propostas da campanha de Trump também foi a questão da imigração, né? Além de muita coisa que ele fala que é contra a campanha woke, que é a Agenda 2030, que é muito falado também, mas essa questão da imigração, acredito que ele quer evitar grandes problemas como um novo 11 de setembro e vários ataques, né, que são feitos principalmente por aquelas pessoas que vivem lá no mundo árabe, né? A gente entende, né? Para o YouTube não cortar alcance. Enfim, muitas imigrações que ocorrem, pessoas, por exemplo, homens em idades militares que vão para os Estados Unidos, que é muito comum na Europa também, que vai ser assunto para outro vídeo, acaba tendo muito, o que eles chamam muito de roubar as vagas deles, né? E acabam ocupando muitos cargos deles, né? Que são muitas reclamações que eles têm. Não só esses casos também de trabalho, mas violência urbana, casos de que ocorrem em muitas cidades de imigrantes, que ocorrem muitos desses casos que eu acabei de falar em grandes cidades da Europa, graças a políticas de imigração em massa sem ter nenhum controle. Acontecem muitos problemas, por exemplo, em Estocolmo, na Suécia, em Berlim, na Alemanha, não só nessas cidades quanto grandes cidades, ou se não, cidades pequenas. Na França também acontece muitos problemas com imigração, muitos assaltos, muitos roubos, né? Muitas questões de um acabar com o outro, sei que você me entende. E é um grande problema que o Trump enxerga, que realmente é um grande problema de fato, imigração sem controle. É um grande problema que o Trump vê nesses países e não quer deixar que os Estados Unidos se torne a mesma coisa. Bom, e aqui a gente pode ver no final da matéria, brasileiros deportados são criminosos? Não necessariamente só porque está no território estrangeiro e é criminoso, obviamente. Não configura um crime, né? Cometer algum ato ilícito lá dentro, não ter tudo documentado direitinho, isso que pode ser considerado crime lá. Igual diz nessa parte. Caso um imigrante cometa crime no território dos Estados Unidos, o país tem competência para julgar e punir o infrator segundo suas leis, o que de certa forma colide com a decisão pela deportação. Aí fica aquele contraste, né? Seria os Estados Unidos querendo impor as suas leis, o acordo da deportação se chocando com as leis dos Estados Unidos. Acredito eu, não sei pela minha ignorância, acontece esse choque. Leis dos Estados Unidos com um acordo de deportação, né? Mas é uma justificativa tanto do Trump e dos seus assessores, crimes gravíssimos e hediondos têm que ser resolvidos às suas duras penas e ser feita a sua deportação para outros países, usando, né, as correntes e tudo mais, segurança máxima por conta do nível de periculosidade desses presos, né? Desses criminosos. Essas medidas têm que ser usadas, né? Justificável, colidem com o acordo do Brasil e dos Estados Unidos. Bom, agora aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra um pouco, né, de imagens do avião que pousou em Manaus. Bom, vocês tinham visto aí imagens, né, do avião. E, enfim, quem eram as pessoas que foram deportadas lá, os 88 brasileiros que vieram dos Estados Unidos e houve o pouso de emergência em Manaus? Bem, são babás, pedreiros, jardineiros sem visto. Qual o perfil dos brasileiros deportados dos Estados Unidos? Bem, estes quais foram mencionados formavam a maior parte do grupo dos 88 brasileiros deportados pelo governo do Donald Trump no final de semana. A reportagem apurou que, com fontes da Polícia Federal, eles são trabalhadores autônomos que trabalhavam por diárias e entraram nos Estados Unidos nos últimos anos, a maioria pela fronteira com o México, e não possuíam quaisquer documentos que permitissem a permanência no país, nem como turistas, nem estudantes. Não havia foragidos da justiça, procurados pela Interpol, nem condenados. Bem, este era o perfil, né, dos deportados. Enfim, aqui temos um vídeo do G1, né, portal G1 da Globo News,
que mostra um pouco do que esses brasileiros deportados passaram. Estamos em Manaus acorrentados, pedimos socorro pela o pessoal do aeroporto, chamaram a Polícia Federal. Quando íamos descer do avião, quando a Polícia Federal chegou, queriam desalgemar a gente, mas aí nós já descemos porque não queria mostrar que estavam algemados. Braços roxos, pernas, algemas o tempo todo, mais de 48 horas algemado, uma situação bem complicada. Aconteceu muitas coisas ruins com a gente, né, desde Louisiana pra cá, veio dando problema no avião, muito problema, ele ligava, desligava e, sim, muitas das vezes ele não tinha ar-condicionado e comida também, bem raramente davam comida. Tinha hora que pessoas passaram mal, desmaiaram ali. Realmente foi bem difícil para todo mundo que estava ali. Eles tentavam ligar, e foi a hora que nós falamos para eles, nós não vai viajar nesse avião mais não. Aí nós falou, chama a federal, chama a nossa polícia, chama alguém daqui, tira nós daqui. Aí eles começaram a querer agredir nós, aí nós começou todo o campeiro lá dentro. Aí, com o maior custo, um deles mesmo conseguiu abrir a porta de emergência, nós começamos a gritar com todo apavor para chamar a polícia federal. Aí o pessoal que fica na pista do avião mesmo, ligou para a Polícia Federal, nós saiu até pelas asas do avião, tava muito calor, muita gente perdendo a falta de ar lá dentro, eles segurando, agredindo. Estamos em Manaus acorrentados. Bom, agora aproveitando sobre o que eu tinha falado sobre o acordo do Trump com o Michel Temer, na época, em 2017, eu separei esse link aqui do UOL também e fala, né? Acordo prevê que só ilegal que não pode mais recorrer é deportado em avião. A chegada do Brasil de 88 brasileiros deportados nos Estados Unidos na última sexta-feira 24 faz parte de um acordo firmado ainda em 2017 entre o então presidente Michel Temer, do MDB, e Donald Trump. O que aconteceu? O pacto prevê que aeronaves tragam de volta quem já não tem mais como recorrer à justiça norte-americana. Os voos de repatriação ocorrem desde 2018 para evitar que essas pessoas permaneçam em presídios dos Estados Unidos indefinidamente. Além disso, os termos também falam em tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Deportação ainda não pode ser atribuída à nova política migratória de Trump. Os 88 deportados, o avião da FAB buscou os deportados em Manaus. O grupo de 88 brasileiros recebeu apoio e mantimentos para passar a noite em Manaus e levado para a FAB. Enfim, aqui no link da CNN diz: entenda o que diz o acordo da deportação fechado entre Trump e Temer, aproveitando o gancho também do último link. É até um áudio que vai lendo o link, vamos ouvir. Entenda o que diz o acordo de deportação fechado entre Trump e Temer. Pelo acordo, as aeronaves trazem de volta quem já não tem mais como recorrer à justiça americana. A deportação de 88 brasileiros que estavam ilegalmente nos Estados Unidos é fruto de um acordo firmado com o Brasil em 2017, quando Donald Trump iniciou seu primeiro mandato na Casa Branca, na gestão do ex-presidente Michel Temer, MDB. Pelo acordo, as aeronaves trazem de volta quem já não tem mais como recorrer à justiça americana. O acordo de deportação fechado entre os dois países é considerado pelo governo brasileiro como uma base de diálogo. O objetivo é evitar que essas pessoas permaneçam em presídios. De forma geral, são pessoas detidas nos Estados Unidos por estarem em situação irregular. O governo brasileiro não aceita a inclusão nos voos daqueles com possibilidade de revisão de sentença. Algemas e correntes. O Itamaraty publicou neste domingo 26 uma nota em que acusa os Estados Unidos de violarem o acordo de repatriação de brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores afirma que os repatriados tiveram um tratamento degradante no voo do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, ICE, norte-americano. Segundo o comunicado, na viagem com destino a Belo Horizonte, MG, houve o uso indiscriminado de algemas e correntes nos passageiros, o que feriria acordos anteriores com os Estados Unidos. O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas, disse o Itamaraty na nota. Bem, agora por último eu tenho um link aqui de uma reportagem da UOL que vai explicar mais direitinho essa situação e vai ter uma entrevista também com o ex-chanceler do Brasil, que vai comentar o tema, inclusive, de um dos links que eu coloquei aqui. Da aeronave, a gente pedia pra ir ao banheiro, eles não deixavam. Olha, aquelas pessoas não gostam da gente não, cara, elas tratam a gente como cachorro. O cachorro é tratado melhor que a gente. O atual presidente Donald Trump fala muito em deportação em massa e essa é sim uma das principais promessas de campanha dele. Mais processos como esse de deportação sempre aconteceram. Existe inclusive um acordo que o Brasil e os Estados Unidos fecharam no primeiro mandato do Trump para organizar esses voos e trazer de volta quem já não tem mais como recorrer à justiça para continuar lá nos Estados Unidos em situação ilegal. Assim, esse pessoal volta aqui para o Brasil ao invés de ficar preso lá fora do país. As denúncias de maus tratos, como a gente viu agora aqui trazida de relatos de brasileiros que sofreram durante a viagem, são graves e estão sendo investigados pela Polícia Federal. Mas é importante a gente entrar bem aqui num ponto específico que está sendo muito debatido nas redes sociais como um todo, que é justamente o uso das algemas. As imagens que a gente viu desses imigrantes sendo algemados nas mãos e também nos pés. Eles podem fazer isso com os imigrantes? Poder eles podem, como sempre fizeram em outros governos, é um procedimento padrão lá dos Estados Unidos, mas a partir do momento que o avião pousa no Brasil, as algemas tinham que ter sido tiradas. E isso dessa vez não aconteceu, como explicou o ex-ministro Aloysio Nunes, que trabalhou no acordo de deportação entre os Estados Unidos durante o governo Temer e disse que eles quebraram esse pacto.
Agora, ministro, objetivamente, aconteceram, né, outras deportações nessas condições. O que eu queria saber, o senhor mencionou, não há um detalhamento sobre como serão deportados os brasileiros nesse tratado que foi firmado lá em 2017. Mas o senhor menciona aqui a referência no tratado sobre a impossibilidade ou a inconveniência de algemar indiscriminadamente todos os deportados. Essa palavra algema está presente no tratado quando se fala sobre esse veto à utilização indiscriminada da algema? Existe essa palavra no tratado ou não? Existe a palavra indiscriminado, sim, algemas indiscriminadamente. A não ser quando, evidentemente, as condições de segurança exijam. Né? Agora, você tem uma legislação americana sobre isso também, né, Luiz, que é preciso verificar o teor dessa legislação. Eu já ouvi dizer que, já ouvi informações de que a própria legislação americana exige que as pessoas que estão em voos para repatriação ou deportação sejam algemadas. Eu não tenho essa informação, infelizmente, eu não posso te assegurar. De acordo com a Polícia Federal, os migrantes não poderiam desembarcar, então, em solo brasileiro algemados porque não são prisioneiros. O governo brasileiro também falou desse uso indiscriminado das algemas. Eles reagiram a toda essa situação, dizendo que o desrespeito ao acordo é inaceitável e que os brasileiros foram submetidos a um tratamento degradante ao longo da viagem. O governo está cobrando respostas dos Estados Unidos. Hoje o presidente Lula fez reuniões importantes sobre esse assunto e a gente deve ter em breve notícias sobre os próximos passos do Brasil em relação a essa crise migratória com os Estados Unidos. E quais que são os dados que a gente tem hoje sobre a deportação de brasileiros em situação ilegal lá nos Estados Unidos? Então, antes de entrar nesse tema dos dados, bem, realmente, os brasileiros não eram prisioneiros para entrar já em território brasileiro com correntes. Nesse caso, poderia muito bem vir de lá para cá sem essa situação deles estarem presos. Ou se houvesse pelo menos essa situação, já que é um procedimento padrão de lá, não houvesse esse tratamento degradante, praticamente violento, de desdém de autoridades estrangeiras. Deveria ter, no mínimo, um tratamento normal, tratar um ser humano bem normalmente, já que está acorrentado. Eu não vejo necessidade, particularmente, de vir acorrentado nesse caso, pois não tinha nenhum criminoso de crime hediondo lá, nesse voo. Só trabalhadores que estavam lá ilegalmente, mas nada que oferecesse risco à integridade física de alguém. Dados da imigração e alfândega dos Estados Unidos mostram que mais brasileiros foram deportados dos Estados Unidos durante o governo Joe Biden do que durante o primeiro mandato de Donald Trump. Segundo relatórios anuais, foram 7.168 brasileiros entre 2021 e 2024, frente a 6.776 entre 2017 e 2020. Ainda assim, o Trump retirou centenas de milhares de pessoas a mais do país durante o primeiro mandato dele, cerca aí de 935.346 em 4 anos, contra 500.045.252 do governo Biden. Durante a campanha para essa última eleição, o Trump prometeu a maior deportação da história dos Estados Unidos se ele fosse eleito. Agora, após a posse dele, a gente vem acompanhando movimentações nesse sentido e traz todas as repercussões e notícias para vocês aqui no UOL. Ótimo. Agora, para concluir, bem, eu acho que todos nós deveríamos fazer análises frias, né? Igual eu estou fazendo, analisar todos os pontos antes de achincalhar os deportados, dizer que eles eram criminosos mesmo, eles deveriam apanhar mesmo, né? Não justificando o que eles fizeram tá errado. Precisa estar documentado tudo direitinho, precisa estar fichado de tudo direitinho, né? Também acredito que, além dessas pessoas que eu reagi, né, que deram entrevista, aqueles 2 rapazes, tinham outros que contaram, não sei se teve exageros, não sei se tudo que ele falou era verdade ou não, né? Entre outros relatos. Vai saber também se muitos ali brigaram entre si, falaram que eram os agentes. Pode haver mentiras, pode não haver mentiras também, né? Não dá para saber a verdade absoluta, só quem estava lá. Mas é sempre bom fazer essa análise fria. Mas é importante ressaltar também que sempre teve essas deportações há muitos anos, né? E no governo de Joe Biden houve situações degradantes, mas por que isso explodiu no governo do Trump, né? Nos primeiros dias de governo? Como que eu falei? Com certeza é rixa política. O governo Lula não vai com a cara do governo Trump e houve diversas, né, discordâncias entre um e o outro. Nunca vi esse alarde todo quando houve tratamento degradante no governo Biden, na deportação quando era o governo Biden. Até o início desse ano de 2025 teve um voo dos Estados Unidos para o Brasil durante o governo do Joe Biden. Não teve alarde, agora só porque o Trump assumiu, né, que houve um alarde. Por que será, né? Com certeza por causa de rixa política, né? Porque o Trump falou que vai tacar o pau na mesa e vai pesar contra imigrantes ilegais, sim, entre outros problemas como acabar com a cultura woke, a questão de gênero também, mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, com certeza é uma guerra entre um governo e o outro. Um que não discorda quer fazer o caixão do outro governo. Infelizmente é isso, não há o que dizer. Mas é só a minha opinião. Se você gostou do tema, comenta aqui embaixo o que você acha. Curta, compartilhe para poder fortalecer o canal se você gosta de assuntos assim ou se tu tem proposta de
assuntos cotidianos, eu vou reagir, vou comentar, vou dar minha opinião e pesquisar como sempre. Sempre pesquise, não seja reacionário, que isso é um grande problema do nosso país, ser reacionário e não pesquisar sobre e enxergar problema em tudo sem nem pesquisar, né? E é isso, muito obrigado, falou, muito obrigado por ver esse vídeo.